Boa tarde, alunos, alunas, jovens. Estamos aqui para a nossa terceira aula de Psicologia da Educação. E a gente tem os slides para começar, para comentar. Então, para vocês não ficar o tempo todo olhando para essa tela, que eu sei que é linda, mas assim, para não gastar, nós vamos colocar somente o slide, tá bom, gente? Vamos ter atenção, assistir com bastante atenção e vamos lá. Eu sou a professora Clarice Florencio, pedagoga, professora das disciplinas pedagógicas do Instituto Federal de Educação, mestranda em Educação. Nossa aula é sobre a psicologia no Império Romano e na Idade Média. Surge um novo império que iria dominar a Grécia, parte da Europa e do Oriente Médio. É o Império Romano. Bom, gente, às vésperas da era cristã, surge o novo império, que é esse que acabamos de falar, que dominaria a Grécia e parte da Europa e Oriente Médio, que é o Império Romano. Uma das principais características desse império é o aparecimento e o desenvolvimento do cristianismo, uma força que passa para uma força política dominante. Mesmo com as invasões bárbaras por volta do século 400 depois de Cristo, que levam à desorganização econômica e ao esfarelamento dos territórios, o cristianismo sobrevive e até se fortalece, tornando-se a religião principal da Idade Média, período que se inicia. Então vamos lá, há uma força religiosa que passa a força política dominante, mesmo com as invasões bárbaras, por volta do ano 400. Falar de psicologia nesse período é relacioná-la ao conhecimento religioso, já que ao lado do poder econômico e político, a Igreja Católica também monopolizava o saber e, consequentemente, o estudo do psiquismo. Nesse sentido, dois grandes filósofos representam esse período, que foi Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho, inspirado em Platão, também fazia uma cisão entre alma e corpo. Olha aí, Santo Agostinho. Ele dizia o quê? Que a alma não era somente uma sede da razão, mas a prova de uma manifestação divina no homem. A alma era imortal por ser o elemento que liga o homem a Deus. E, sendo a alma também a sede do pensamento, a Igreja passa a se preocupar também com essa compreensão. São Tomás de Aquino, ele viveu no período que prenunciava a ruptura da Igreja Católica, o aparecimento do protestantismo, uma época que preparava a transição para o capitalismo. E houve a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. São Tomás de Aquino, ele foi buscar em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Como o filósofo grego considera que a maneira do homem, na sua essência, busca a perfeição através de sua existência. Porém, introduzindo o ponto de uma vista religiosa, ao contrário de Parker, Aristóteles afirma que somente Deus seria capaz de reunir a essência à existência.
em termos de igualdade. Portanto, a busca da perfeição pelo homem seria buscar a busca de Deus. São Tomás de Aquino, ele encontra argumentos racionais para justificar os dogmas da igreja e continua garantindo para ele o monopólio do estudo do psiquismo. Ele questiona, né? A igreja se questiona sobre esses conhecimentos produzidos por ela. Então, na busca de novas justificativas para a relação entre Deus e o homem. Então, São Tomás de Aquino, ele encontra esses argumentos racionais para justificar os dogmas da igreja e continua garantindo para ela o monopólio do estudo do psiquismo. A psicologia no Renascimento. O período do Renascimento é a transição para a sociedade moderna e dá-se também um processo de valoração do homem. As transformações ocorrem em todos os setores da produção humana. Então, pouco mais, né, de 200 anos após a morte de São Tomás de Aquino, se inicia essa época das transformações radicais do mundo europeu. Essa transformação se chama o Renascimento ou Renascença. O mercantilismo leva à descoberta de novas terras, que é a América, o caminho para as Índias, a rota do Pacífico. E isto propicia a acumulação de riqueza pelas nações em formação, como a França, Itália, Espanha, Inglaterra. René Descartes, nesse período de transformações, René Descartes, um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postula a separação entre mente, alma, espírito e corpo, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, o que o corpo, desprovido do espírito, é apenas uma máquina. Esse dualismo mente e corpo torna possível o estudo do corpo humano morto, o que era impensável nos séculos anteriores. O corpo era considerado sagrado pela igreja por ser a essência da alma e dessa forma possibilita o avanço da anatomia e da fisiologia, que iria contribuir em muito para o progresso da própria psicologia. E também o avanço na medicina, porque quando se estuda, né, o corpo, né, depois de morto, como acontece o caso de doenças, de como funciona, veio a descobrir muitas coisas, é uma inovação para a medicina, que agradecemos até hoje, tais descobertas, né? O homem passou a se conhecer melhor, a conhecer o outro. Copérnio. Em 1543, Copérnio causa uma revolução no conhecimento humano, mostrando que o nosso planeta não é o centro do universo. Até então se pensava, né, que a Terra era o centro do universo e que todos os planetas eles rolavam ao redor da Terra. E aí Copérnio veio com essa ideia. Isso marcou muito naquela época. Foi o avanço que contribuiu muito para o progresso da psicologia. Outras descobertas desta época. Em 1300, Dante escreve a Divina Comédia. Entre 1475 e 1478, Leonardo da Vinci pintou o quadro Anunciação. 1484, Botticelli pinta o Nascimento de Vênus. 1501, Michelangelo esculpe o Davi. 1513, Maquiavel escreve O Príncipe, obra clássica da política. Bom, gente, essa foi a nossa terceira aula
aproveitem, leiam o nosso material que está postado e também vocês pesquisem, façam pesquisas na internet, em outros materiais. É muito bom conhecer toda essa história, é muito bonita, a história da psicologia, a origem da psicologia. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.